Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Eu começo por dizer que não vou cometer aqui a injustiça e não acredito, porque não considero, não acredito, que o Sr. Ministro nunca tenha visto um plano estratégico de transportes. De certeza absoluta que o Sr. Ministro já viu planos estratégicos de transportes. E de certeza absoluta que o Sr. Ministro, ao longo da sua atividade em diversas áreas, já analisou planos estratégicos de transportes. E, portanto, como eu não acredito que o senhor não saiba o que é isso, a minha maior estranheza e a primeira pergunta é como é que aparece perante o país, designando isto por um plano estratégico dos transportes, quando isto é outra coisa. É outra coisa. Há uma obra de arte do século XX, de um pintor chamado Magritte, que tinha um cachimbo, e o título é, em francês, isto não é um cachimbo. Isto é ao contrário. Isto tem o título de Plano Estratégico dos Transportes, mas não vale a pena estar a enganar as pessoas e a chamar isto aquilo que não é. Isto nem sequer chega a ser um programa de governo, Sr. Ministro, porque há áreas fundamentais, há setores estratégicos e há empresas estruturantes em relação às quais o documento não tem uma palavra. Como é que isto é possível? Como é que é possível que não haja nada sobre a política energética, que é o maior déficit do país? Como é que é possível que não haja nada sobre impacto ambiental, sobre a relação com o aparelho produtivo? Vêm falar do aeroporto de Beja, ignorando o ataque aos setores produtivos que no sul do país e no Alentejo em particular se tem verificado, inviabilizando assim qualquer perspectiva para essa dinamização do transporte aéreo de mercadorias, por exemplo. Não há uma palavra sobre a relação transporte coletivo, transporte individual. Mas nós compreendemos porquê, dadas as orientações que aqui aparecem. Nem sobre as ligações internacionais no seu todo, de uma forma integrada, que não basta fazer 2 linhas ou anunciar 2 linhas e está resolvido o assunto. Não há uma palavra sobre a nave e a gestão do espaço aéreo nacional. Sobre a EMF e a manutenção ferroviária. Sobre a rede viária que vá para além das autoestradas, concessões e PPPs. Não há uma palavra sobre o transporte rodoviário de mercadorias. Sobre o setor do táxi. Coisas, pequenos pormenores como estes. Sobre mobilidade e transportes, estas pequenas coisas que eu acabei de referir não são mencionadas no plano. E, portanto, o que nós temos é um plano de encerramentos e privatizações que configura, de facto, uma notícia muito má relativamente às intenções do Governo. E, portanto, quando falam em encerramentos, aí sim, há aqui um detalhe relativamente a uma política e a um conjunto de medidas que apontam para uma autêntica razia no transporte coletivo. Sim, senhor. Falam, aliás, em oferta sobredimensionada e muito acima da procura. Falam nisto muitas vezes. Falou aqui na reunião também. Senhores membros do Governo e senhores deputados, haja seriedade. No documento que aqui está, que os senhores apresentaram, falam na oferta do Metropolitano de Lisboa de 4.663 milhões de lugares-quilómetro. Eu não sei se o Sr. Ministro sabe, mas fica a saber que este cálculo de oferta é baseado numa estimativa de 6 pessoas por metro quadrado em lugares em pé no Metropolitano. E para a procura corresponder à oferta, desde de manhã até à noite, o Metropolitano tinha que andar sempre com 6 pessoas por metro quadrado a encher o Metropolitano. Isto é equivalente, Sr. Ministro, a ter o Governo todo, os Ministros e os Secretários de Estado todos, num espaço de 4 metros por 2. Que é mais ou menos o espaço de uma caixa de uma carrinha. Aquilo que eu lhe pergunto é, sabe o que é que isto, aplicado desta forma, ao Metropolitano de Paris significava? Significava valores mais ou menos idênticos. E pergunto-lhe mais. Pergunto-lhe se é com base em estimativas deste calibre que o Governo manda o Metropolitano de Lisboa preparar um estudo no sentido de encerrar o metro às 11 da noite e encerrar a partir das 21 horas as estações todas entre Odivelas e Campo Grande e Colégio Militar e Amadora. Eu não pergunto se isto foi feito, porque eu sei que foi. Esta ordem foi dada. O que eu lhe pergunto é se é com base neste tipo de avaliações. Se é com base neste tipo de realidade. Fechar o Metropolitano às 11 da noite e encerrar partes fundamentais da rede entre as 9 e as 11, a partir das 9 não há metro nestas zonas, como é que se explica uma coisa destas?
Um investimento que veio agora aqui falar que foi muito grande, que foi muito avultado, foi um grande esforço e, portanto, rentabiliza-se fechando-se às 9. É esta a orientação do Governo de racionalizar a oferta, que há pouco falavam. Isto não é deixar as pessoas ao abandono. Isto não é fazer um recolher obrigatório no território do país e das cidades para tantos cidadãos, para as populações que têm direito à mobilidade, como ainda há pouco aqui falou. É assim que quer assegurar essa mobilidade. O metro sul do Tejo, que também vem aqui referido como tendo uma oferta sobredimensionada, eu quero lhe garantir que a procura seria muito maior se na altura em que o contrato de concessão foi feito, em 2002, se desde então até agora o passe social tivesse lugar sem sobrecustos para as pessoas, mais 9 euros em cima do passe. Se as pessoas tivessem direito a andar no metro sul do Tejo com o passe, não iam para o autocarro andar a fazer corridas com o metro sul do Tejo, que acontece hoje, há quase 10 anos. Pois é, mas o contrato de concessão foi assinado por um governo PSD-CDS, pela doutora Manuela Ferreira Leite. E aquilo que eu pergunto é agora perante isto que vão encerrar a oferta, que vão racionalizar serviços, encerrando mais cedo uma rede que só não tem mais pessoas porque os senhores não deixaram, os senhores PSD, CDS e PS não integraram o passe social neste serviço? E é assim que em 2010 nós tivemos um financiamento por indemnizações compensatórias ao metro sul do Tejo de 23 cêntimos por passageiro quilómetro transportado, ao passo que as empresas públicas, e eu quero confirmar se é o Metro Lisboa CSCP, tiveram um valor que chega, Metro Lisboa, não é 23 cêntimos por passageiro quilómetro, são 3 cêntimos por passageiro quilómetro. Assim não admira, Sr. Ministro. Daqui por uns anos, com este tipo de situações, é claro, insustentabilidade. Isto vai fechar tudo. Isto está ameaçado, pois com certeza. Mas quando vem aqui falar, não está a falar dos custos operacionais. Está a falar de aumentar as tarifas para as pessoas pagarem, de encerrar serviços. E a dívida, que é o grande argumento que o senhor nos traz, fica aonde? Está no plano estratégico. Em relação à dívida, o Governo está a estudar um conjunto de soluções para melhorar a gestão do estoque da dívida. Pois claro, é a grande argumentação do Governo. E é a única coisa que os senhores aqui dizem que está a estudar. É a única resposta que não têm. Aquilo tudo que os senhores querem fazer, encerrar centenas de quilómetros de ferrovia, encerrar um metropolitano às 11 da noite ou às 9, conforme está a ser estudado, encerrar linhas e carreiras a 8 de norte a sul do país, sem um saneamento financeiro assumido de uma forma séria e que passe por um financiamento público completamente diferente, em que o Estado assuma as suas responsabilidades, é óbvio que o buraco da dívida vai aumentar. A desorçamentação, os senhores mencionam, sim senhor, é o tal diagnóstico que está feito. A desorçamentação do investimento, que nós falamos há muito tempo e que os senhores, pelos vistos, concordam no diagnóstico. Então, e vai daí? Sr. Deputado, e vai daí, Sr. Ministro? Mudou o Presidente, mas o rigor é o mesmo. Sim, senhor. Sr. Presidente, eu quero só dizer o seguinte. Teremos uma segunda ronda. Isto estava para um dia inteiro e não chegava. Mas eu quero só dizer o seguinte. Quando se trata de encerrar a linha do Oeste, em que estiveram deputados do PSD há poucos meses, alguns dos quais estão hoje no Governo, não foi isso que disseram às pessoas. Disseram que era preciso modernizar a linha, que era preciso investir. E agora estão a anunciar encerramentos de ferrovias dizendo que é menos do que aquilo que o PS propunha. É verdade. Mas é um crime estar a dizer às pessoas uma coisa, que é preciso investir, que é preciso apostar as linhas e depois anunciar desta forma o encerramento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.